Olá, olá, boa tarde. Aqui é Marta Fonseca, psicóloga, mentora de emagrecimento e bem-estar. E hoje a live vai ser sobre, vou aqui escrever no comentário, como tornar sua família, seu parceiro, sua parceira e até os filhos em sua aliada no processo de emagrecimento e transformação da sua alimentação. Vou fixar aqui. Publicando, e agora a gente fixa. Quem estiver chegando vai saber sobre o assunto. Eu quero então nessa live te ajudar a transformar seu parceiro, sua parceira ou sua família inteira em seus aliados, porque mudar de alimentação, entrar num processo de transformação de hábitos, de emagrecimento, de busca de saúde, de bem-estar, é mais fácil quando a gente está num grupo, quando a gente tem apoiadores, parceiros. Então, que maravilha se a família consegue acompanhar, se é possível. E existem algumas estratégias, algumas dicas importantes para conseguir isso. Claro, não vai ser uma tarefa fácil nem rápida, pode baixar suas expectativas aí, mas é possível. E no longo prazo, não no longo, no médio prazo, eles podem te acompanhar. E não tem aquele ditado, se você quer ir longe, você vai acompanhar. Se quiser ir rápido, você vai sozinho, mas longe é bom estar acompanhado. Então fica até o final, que aposto que as dicas, a experiência que eu tenho vai te ajudar a, sem as pessoas perceberem ou sem criarem uma resistência, a se tornarem seus aliados aí na sua mudança, na sua transformação, na sua jornada de emagrecimento. Então, para quem não me conhece, eu sou Marta Fonseca, psicóloga, mentora de emagrecimento, tem uma comunidade Emagrecendo com Leveza, e aqui eu trago conteúdos interessantes, úteis, práticos para te ajudar já a iniciar esse processo de mudança. Então vamos lá, contando um pouco da minha experiência, como foi para mim, e também dizendo que eu escuto muito das minhas mentoradas histórias bem parecidas. Então a gente vê que há um padrão aí que acontece aos poucos. Depois de um tempo a família, o marido, os parceiros começam a acompanhar, e aí você vai se inspirar. Oi Patrícia, oi Nádia, bem-vindas, bem-vindas. Podem mandar mensagens, dúvidas, comentários que eu vou estar tentando responder aqui ao longo da live. Então, quando eu comecei essa alimentação baseada em comida de verdade, bicho e planta, mais low carb, foi deixa eu ver quanto tempo tem já, uns 6, 7 anos atrás. E meu marido, ele não era aquela pessoa assim que comia pessimamente, ele gostava de salada, legumes, carne, principalmente nas refeições a gente comia bem, mas ele tinha até uma alimentação meio infantil ainda, né? Aquela coisa do paladar infantil. Então de manhã ele tomava leite com ovo maltine, adorava uma vitamina, um queijo quente, tinha que ter sobremesa todos os dias lá em casa. Ele é de família mineira, então aquela coisa do doce, do pudim. À noite gostava muito de pão. E era cervejeiro, adorava uma cervejinha, muitas vezes até durante a semana ali, no final do dia para refrescar. E final de semana era aquela coisa do churrasco com os amigos e beber assim uma quantidade bem razoável, né? Então cerveja é ali glúten puro. Então quando eu comecei a dieta, a minha alimentação, focando ali em emagrecimento e melhoria da minha saúde em geral, principalmente da dor crônica que eu tenho, enxaqueca, porque, gente, essa alimentação, ela resolve muitos problemas, muitos
questões de saúde, além de ser emagrecedora. Ou ela é emagrecedora até porque otimiza o funcionamento do corpo. Então, quando eu comecei essa alimentação, ele ficou assim, né, desconfiado, ressabiado, e começou, claro, como é muito comum, a fazer algumas críticas ou comentários do tipo, mas não precisa ser tão radical, você tá ficando chata, não pode um monte de coisa, pra quê? Você não precisa perder peso, que na época foi a minha segunda fase que eu engordei e que eu tava querendo emagrecer, eu realmente não tava assim com um sobrepeso tão grande, né? Pra quem conhece a minha história sabe que eu engordei quase 25 quilos ali na adolescência e adulto jovem. Emagreci, passei um tempão com o peso estabilizado, depois dos 40 comecei a engordar de novo, mesmo comendo bem pouquinho, bem regrado, não tendo mais compulsão, por conta ali das mudanças de metabolismo, que é terrível, né? Depois dos 40 e poucos, muitas mulheres começam a ter dificuldade de manter aquele peso antigo, mesmo mantendo o mesmo padrão de alimentação, atividade física, etc. Então eu estava ali uns 5, 6 quilos acima do peso e queria perder aquilo, até porque era uma coisa progressiva, cada ano eu estava aumentando um pouquinho, então eu já estava preocupada onde que eu ia chegar. Então eu recebi essa resistência, essa crítica e, claro, vivenciava a dificuldade de, às vezes, você quer comer alguma coisa, aí o outro quer outra, aí a gente não consegue decidir para onde vai, ou então tem que fazer diferentes comidas, e é ruim, né? É gostoso a gente comer junto, a gente compartilhar ali daquele momento. Claro que tem horas que um vai comer uma coisa, outro vai comer outra, mas no geral é gostoso a gente poder, né, saborear juntos. Por exemplo, beber um vinho, comer ali uma carne, um prato, e nossa, que gostoso. Enfim, então é mais empolgante quando a outra pessoa tá junto, e também não tem aquela coisa das tentações, né, de estar ali um monte de comida que no começo é mais difícil ainda, porque você ainda gosta daquelas comidas, você não mudou o seu paladar, você não se acostumou àquele novo tipo de alimentação, né, o seu trabalho emocional e psicológico ainda não foi feito, então muitas vezes você tem um apego, um hábito, aquelas comidas, aqueles alimentos, é mais difícil se você está vindo ali na frente. Então, eu passei por essa fase, mas a minha tática foi de ficar na minha. E é por aí que a gente pode seguir e ter um bom resultado. Eu não fiquei doutrinando, não é meu estilo, não fiquei falando, nem criticando o que ele comia, porque tem coisa mais chata do que aquela pessoa que começa a adotar novos hábitos, vira vegetariana, vegana, ou sei lá, macrobiótica, ou mesmo em outras áreas da vida, né, pratica alguma coisa e começa a doutrinar as pessoas, começa a querer convencer e ficar falando e criticando, né? Eu me lembro uma vez que eu fui a um restaurante enfim, era um grupo de trabalho e tinha um menino, um rapaz que era vegetariano. E ele começou a discursar sobre a carne, sobre o camarão, sobre não sei o quê. Aquela coisa assim, né? Você tá querendo ali se divertir, conversar, jogar a conversa fora e ele lá. Então eu nunca fui, nem sou desse estilo. E fiquei na minha. O que aconteceu? Depois de um tempo, foi mostrando... A Mari tá falando que já foi assim na sua fase vegetariana, Mari. Não, você foi daquelas chatas de galocha, né? Pois é porque a gente termina se apaixonando muitas vezes, né, pela aquela nova linha de alimentação ou qualquer outra teoria ou propósito de vida. A gente fica apaixonado, a gente vai se empolgando e a gente quer, claro, compartilhar os benefícios que a gente está lendo e acreditando, ou então até sentindo já. E a gente quer então passar adiante, a gente quer, e claro, é muito solitário fazer uma mudança sozinho, né? Então a gente quer ali parceiros, apoiadores, então é bem comum, bem natural da gente fazer aí essa doutrinação, vamos dizer assim, né? De tentar convencer as pessoas, chamar as pessoas para fazer junto. E claro, você pode até chamar, pode convidar, mas não
não entre nessa posição da chata de ficar criticando ou tentando convencer, porque normalmente, ainda mais entre casais, quando a gente faz isso, o que a gente mais recebe é resistência, é oposição, porque o outro quer ter a liberdade, ele quer preservar a individualidade dele. Então, quanto mais você fala, mais ele vai se fechar, mais ele vai te considerar uma chata, que fica ali insistindo e não vai querer nem pensar no assunto, quanto menos experimentar. Então, eu fui ficando na minha, só que comecei a emagrecer, comecei a me sentir bem disposta, comecei, claro, a fazer coisas, experimentar receitas, jeitos diferentes de fazer que eram saborosos, e ele começou devagarinho a experimentar. Por exemplo, quando a gente ia no boteco, né, pedia um petisco, aí eu pedia ali coisas que eu podia comer, e claro que ele gostava também, então um frango a passarinho, uma linguiça com cebola, uma carne picadinha, em vez de pastelzinho, bolinho, coisas cheias ali de massa, ou mais, né, processados. Então eu pedia ali comida de verdade, bicho e planta, é simples e tem em qualquer lugar. Comecei a diminuir o açúcar das coisas, então tomava ali um drink sem açúcar ou com adoçante. Ele começou a ficar curioso, então ele foi observando ali as minhas mudanças. E claro, né, a pessoa não é besta, todo mundo sabe que açúcar não é a melhor coisa do mundo, que quanto menos melhor, e outros conhecimentos gerais, como comidas processadas, industrializadas, todo mundo sabe que isso não faz bem, né? E aí ele foi devagarinho experimentando, até que surgiu um problema de saúde que foi indicado no exame dele. Estava com esteatose hepática, início de esteatose hepática, que é gordura no fígado, e tem uma alta relação com carboidrato, com excesso de açúcar na alimentação, açúcar em geral, né? A gente chama carboidrato pode ser amido, açúcar, enfim, mas que eleva a glicose no sangue. E aí eu só mandei para ele um post de um médico, Dr. Souto, falando sobre essa relação. Então não foi nem eu que convenci, porque quem eu sou? Eu era só esposa, psicóloga, o que psicóloga vai saber de fígado? Então, para não entrar nessa questão, né, mais pessoal, assim, de eu ter que convencê-lo, eu já mandei o artigo, falei, tô lendo isso aqui, tem várias pessoas que falam isso, dá uma lida, vê o que você acha. Pronto, foi o que eu precisava para ele embarcar totalmente. Então, muitas vezes o seu próprio parceiro já tem ali algum probleminha de saúde, né? Mas não vai atacar logo no início. Ih, eu já tô dando spoiler, já tô dando algumas dicas, mas já fica aí uma orientação, né? E aí foi isso. Hoje em dia ele é totalmente meu companheiro de comidas e bebidas, né? Em vez de beber cerveja, ele passou a beber vinho, que é mais interessante, passou a beber drinks sem açúcar. A gente eliminou o suco de casa, leite, achocolatados, Nescau, Maltine também não existe mais. E até com as crianças, nessa época, nossas crianças estavam em torno ali dos 10 anos e era aquele lanche típico, né? Suquinho de caixinha, barra de cereal, bolinhos, pãezinhos, salgadinho. Mesmo eles já tendo também uma alimentação bem saudável em comparação a outras crianças, comendo muita verdura, carne, arroz, feijão. Então, em comparação, nossa alimentação nem era tão ruim. Mas se você fosse olhar nos detalhes, ainda mais nos lanches, nos cafés da manhã, era bem, né, bem esse padrão industrializado. Então, aos poucos, eu fui ali também mostrando para eles, conversando, propondo mudanças. E hoje eles gostam muito de fruta, verdura. O lanche aqui em casa, eles brigam por tomate cereja, por pepino, por cenoura. É assim, pega um pepino inteiro e sai comendo, sabe? Então você vê a diferença, como que é possível, até com criança que tem um paladar mais focado para produtos industrializados e salgadinhos e refrigerante. É claro que eles ainda gostam, mas não reclamam, não sentem falta. Quando tem, come. E também a gente não é radical, não proíbe, não pode virar uma seita, porque senão você vai acionar aquela
dinâmica ali da proibição ou do que né, do outro querer fazer uma oposição, querer ter uma resistência. Então é importante ser flexível, ainda mais com criança. Se 80% ali do tempo a alimentação for boa, não tem problema de vez em quando, no final de semana, ou numa festa, num evento, na escola, a gente ter as exceções, é o que eu coloco, né? Radicalismo não funciona, e ainda mais com a família. Então, pode ser que em alguns momentos nós temos que ser radicais por uma fase, porque você quer atingir um objetivo. Eu até fiz nos stories aí como que eu fiz uma viagem inteira sem exceções, porque eu tô aí nesse foco da cetogênica, que é uma dieta de mais baixo carboidrato ainda, bem mais restrita, focando ali na questão da dor, da minha enxaqueca, e foi super possível. Então pode ser que para você querer atingir ali um emagrecimento ou melhorar algum ponto da sua saúde, em algum momento pode ser que você precise ser radical. Mas crianças, adolescentes ou seu parceiro que não tenha um objetivo, um foco tão restrito, tão importante, e não tem tantos problemas de saúde, não tem necessidade de ser radical. E a gente também, depois que atingir nossos objetivos, a gente pode ir dando uma flexibilizada. Só tem que tomar cuidado para não ir flexibilizando demais e quando vê, já voltou ao padrão antigo, né? Então, foi assim a minha história com a minha família. Hoje em dia, as crianças já são adolescentes, todos sabem, têm consciência do quanto que é importante a gente regular os industrializados, os processados, o açúcar. Então, eles focam, eles gostam de comida de verdade e a maior parte da nossa alimentação é essa. Então, por que com a família fica melhor e mais fácil? Além de mais prático, que você não tem que comprar vários tipos de comida, não tem que cozinhar vários tipos de refeição, fazer uma alimentação baseada em bicho e planta é muito simples, né? Você faz ali, pode fazer um arroz para as crianças, adolescentes, faz legumes, salada e uma carne e tá ótimo. Fica muito mais barato se você colocar ali na ponta do lápis iogurte, esses iogurtes industrializados, né, com sabor, com açúcar, milhões de salgadinhos e bolachinha e suco de caixinha, isso tudo começa a encarecer. Fica muito mais barato você comprar ali fruta, verdura, pepino, tomate, cenoura, né? Muito mais saudável e barato. E fica muito mais empolgante, mais fácil para você, como eu falei, sem tantas tentações, sem tantas impasses, né? O que a gente vai comer, onde a gente vai comer. E você já está ali criando adultos futuros com saúde, com uma educação alimentar melhor, com paladares, com gostos mais apurados, no sentido de focados na saúde. Em casa, desde essa época, né, logo depois, eu pergunta ainda para as crianças. Crianças não são mais crianças, né? A mais nova vai fazer 12 anos e a mais velha 18. Mas enfim, eu pergunto o que você quer no seu aniversário, que a gente gosta muito de comer, gosta de cozinhar. Eles aprenderam a cozinhar. Essa é uma outra dica que eu dou com crianças. Envolva as crianças, envolva as crianças nessa tarefa da alimentação, de escolher os alimentos, de conhecer, de prepará-los. Pode ser um momento de interação, de aproximação aí no final de semana, se durante a semana você não tem tempo. Então eles começam a se interessar, começam a gostar, eles têm curiosidade e começam a conhecer. Então você pode ir falando, bom, isso aqui tem vitaminas tais e tais, é só dar uma estudada, ou então vocês juntos, né? Vamos ver aqui o que a cenoura tem de bom para a saúde. Ou então eles adoram olhar nos rótulos dos produtos industrializados e eles mesmos me falam, nossa, olha quanta coisa que a gente nem sabe que nome, que significado que tem essas palavras, né? Aqueles produtos químicos lá, cheio de códigos. Então eles já ficam espantados, assim, já sabem identificar o que é um produto menos ruim do um que é terrível, né? Porque é cheio de... não tem alimento nenhum ali, é só cheio de bruxarias, como a gente fala, né? No rótulo você não entende, não reconhece como alimento.
Enfim, então aí a gente pergunta, voltando, né? O que você quer comer no seu aniversário? Que é uma curtição nossa. E aí eles falam sushi, ou então alguma comida de algum país diferente, ou para um restaurante para conhecer, ou mesmo tem uma coleção aqui de receitas do mundo todo, e cada livrinho é de um país, aí eles pegam lá aquele país e começam a folhear. Então você consegue despertar a curiosidade, o interesse, né, para essa questão da alimentação, da diversidade, da flexibilidade, do paladar mais adulto, não tão infantil, ou seja, até as crianças podem, né? Eles aprenderam, por exemplo, se acostumaram a não gostar de pirulito, alguns certos tipos de doce que são muito, né? Eles gostam de doce, mas gostam de chocolate, alguns doces menos prejudiciais, menos químicos, né? A Mariana está colocando aqui também essa dica de chamar para descobrir os benefícios. Pois é, vira ali uma aula, né, para você, para eles, e até você ensina que a gente pode entender e descobrir mais sobre os alimentos, que na verdade, né, se a gente pensar, o nutricionista, ele não deveria ser um profissional necessário para todo mundo, para dizer o que a gente tem que comer. Isso tinha que vir da nossa formação, da nossa cultura, da nossa história, da nossa família. Porque o básico todo mundo deveria saber, né? E ter uma boa educação nutricional alimentar. O nutricionista, ele deveria, na minha visão, focar quando a pessoa tem algum problema ou tem alguma necessidade de uma dieta específica por conta de algum problema de saúde, né? Às vezes tem um problema de saúde já existente ou então que se desenvolveu depois. Então, você ensina as crianças a se interessarem, a pesquisarem, a aprenderem sobre alimentação, sobre saúde, sobre corpo. Enfim, a gente está desviando um pouco do foco, porque eu até acho que esse tema com as crianças vale uma live só sobre isso, porque tem muitos pontos para a gente pensar, muitas estratégias e dicas para a gente aplicar. O que é importante é que uma estratégia, uma dica não vai funcionar de primeira ou para todos. Às vezes, né, é um trabalho de formiguinha. E como eu falei, tem que ser aos poucos, devagar, para não criar ali uma resistência, você virar a chata doutrinadora, né? Então tem que ser com leveza. Bom, o que não funciona? Primeiro, como eu falei, baixe suas expectativas. Não queira da noite pro dia, você resolveu, entrei na mentoria da Marta, ou li um livro, ou fiz uma consulta, uma pesquisa na internet e agora tudo vai mudar. Aí você anuncia para todo mundo, olha, descobri que isso aqui que é o saudável, isso aqui que é o que emagrece, vamos todos ser uma família feliz e magra e saudável. E amanhã a gente começa. Não vai funcionar desse jeito. Então não crie expectativa de que vai mudar da noite para o dia. Sob decreto, né? Você baixou o decreto aqui, quer dizer, até pode, aparentemente, né? Você pode fazer isso se você tiver autoridade, né? Mas eles não vão ser aliados, eles podem ser obedientes, pelo menos na sua vista. Mas e aí, quando não estiver ali em casa, na sua vista, né? E não vai ser 100%, ou não vai ser 100% de uma vez, tem que ser aos poucos, tem que ser muito mais focado nos resultados e não no discurso, não no convencimento. Então não queira que eles sejam seus aliados assim que você começar, você vai ter que ter paciência, e esse é a dificuldade, essa é a dificuldade, porque no início é a fase mais difícil para você, é verdade, você ainda está muitas vezes, né, frágil, um pouco na dúvida, por mais que a gente se convenceu, ainda tem assim aquela coisa de, mas será? Tá insegura porque é muita informação, muita mudança, e o nosso cérebro se cansa, porque a tendência do nosso cérebro é se manter no mesmo lugar, no automatismo, porque economiza energia. Então, por isso que é difícil a gente mudar hábitos, né? Porque é igual dirigir um carro, a gente já tá ali no automático, a gente nem pensa.
Se você pega um carro novo, totalmente diferente, vamos supor que não tem a marcha, você não vai saber nem por onde começar. Então dá aquele cansaço, às vezes dá vontade de desistir. Você ainda tem o paladar acostumado ao doce, aos produtos ali hiperpalatáveis que tem numa comida mais industrializada, ou nos temperos que você usa, aqueles industrializados, caldo de carne, caldo de frango, sazon, sei lá mais o que. Então vai ser mais difícil para você resistir se as outras pessoas estiverem comendo ali as coisas que você está acostumado, que você gosta. Então é bem injusto, vamos dizer assim, né? Na fase mais difícil você não vai ter aliados. Se convença, aceite isso. Mas depois, no médio prazo, depende de cada família, depende de você, depende do costume de antes, o quanto, né? Como eu falei, minha família já comia um pouco de comida saudável, né? Todo mundo gostava de verduras, comia arroz, feijão. Então, se você é uma família que só come fast food, como a gente já está encontrando isso, infelizmente, vai ser mais difícil, né? Mas não é impossível. O que é importante é você ter paciência e esperar, e vai aceitar que você vai passar um tempo meio solitária mesmo, né? Mas depois, quando os resultados começarem a vir e despertar aquela curiosidade, vai todo mundo começar a olhar ali e se interessar. Tá, como eu falei, não foi só a minha experiência, é a experiência de várias pessoas que eu acompanho. Me lembro até de 2 mentoradas minhas que foi muito rápido, porque elas logo começaram a apresentar mudanças e resultados no peso, na saúde, e os maridos já falaram, também quero isso aí, porque não é tão difícil assim, né? Não passa fome, pode comer à vontade, pode comer gordura, pode comer carne, só você falar para eles, come carne com picanha e não tem problema, já facilita, né? Meio caminho andado, se for uma pessoa que gosta de carne, que não seja vegetariano, outras linhas aí que, né, eliminam a carne. Então, assim, eu vejo muito isso acontecer. Então, acredite que é possível, basta aí ter um pouco de paciência e seguir algumas estratégias que você vai adaptar aí para o seu contexto, para as particularidades das suas relações, das pessoas da sua família, mas no geral funciona. Só não se apresse, não coloque aí o carro na frente dos bois, porque aí os bois vão atropelar o carro e vai dar aquela confusão. Tá, aposto que você está pensando assim, Marta, mas você não conhece meu marido, você não conhece meus filhos, eles não vão querer nunca, eles não comem nem tomate, eles não querem saber de saúde, eles acham que tem que viver o prazer da vida e que quem cuida da saúde é chato. Ok, você pode ter uma situação a mais difícil do mundo, mas não quer dizer que seja impossível. A gente vê tantas transformações assim da pessoa que não comia nem tomate e vira uma adepta a salada, verduras, frutas e conquistou ali saúde, um peso adequado. Então não é impossível. Só você vai ter que ser realista, pôr o pé no chão e ter mais paciência, colocar mais tempo aí para esperar essas mudanças, vai ter que ter mais jeitinho, talvez vai ter que usar de mais argumentos na hora certa, vai ter que ser mais criativa, talvez procurar receitinhas, né? Por exemplo, com as crianças, é claro que hoje em dia nem tanto mais, mas no começo eu fazia muito bolo, pãozinho, sobremesas, coisas com ingredientes interessantes, de qualidade, para conquistá-los. Então, ok, a gente vai abrir mão ali da barrinha de cereal, do pacote ali de bolinho, bolachinha, mas olha só, tem um bolo de cenoura feito com farinha de amêndoas e chocolate amargo ali, que é uma delícia. E aí eles iam experimentando, iam gostando, iam vendo que no primeiro momento podia até ter uma diferença, não é tão doce, mas aí você
né, faz o convencimento de que não, mas a gente vai acostumar, vamos lá, é gostoso. Poxa, mas tem um gostinho de amêndoas que é gostoso, então também percebe que às vezes tem vantagens. Então, você vai ter que ter um pouco mais de trabalho, se a sua família for mais difícil, seja no sentido do estilo de alimentação muito ruim, ou seja ali na parte comportamental, psicológica, de ser mais inflexível, otorrona, né? Mas não é impossível, então não desista. E pense que o que é melhor? Você encarar que vai demorar mais, então 6 meses, não é 6 meses, ou não é 2, 3 meses, como muitas pessoas conseguem, não é 6 meses, vai ser 1 ano, ok, muito tempo, né? Mas o que é melhor? Você ficar parado e deixar 1 ano passar e você e a família estão na mesma condição de saúde, de peso, e até piorando, porque esses problemas relacionados à má alimentação, ao excesso de peso, eles são progressivos, são as doenças crônicas aí, que é a maior preocupação hoje em dia das pessoas, dos governos, dos organismos internacionais, né? Diabetes, a esteatose hepática, problemas cardíacos. Então, o que é melhor? Você investir, ter paciência e devagarinho esperar ali 1 ano? Ou deixar pra lá, desistir, achar que não vai ter jeito, não fazer nada e daqui a 1 ano tá do mesmo jeito ou até com uma condição pior de saúde? Então, pense nisso. E todo mundo tem dificuldades, não só você. Mesmo que a sua situação seja mais difícil, todo mundo tem. Porque se fosse fácil, eu não estava aqui fazendo a live dando dicas, né? Bastava a gente falar assim, opa, vamos mudar a alimentação? Por quê? A gente, mesmo querendo muito, precisando muito, a gente tem dificuldade de mudar por várias razões, como essa que eu falei, que o cérebro tem uma tendência a ir pro automatismo, pro velho padrão, por economia de energia, por facilidade, por costume, por apego, por afeto, né? O que a gente lembra ali da nossa história e quer fazer do mesmo jeito. Imagina outra pessoa mudar porque você está dizendo que ela precisa mudar, né? Então, você tem que despertar o desejo na outra pessoa, o interesse, a curiosidade. Esse é o caminho, essa é a forma de fazer. Quando você mostra que um outro jeito é possível, não é tão difícil, ou, vamos falar assim, não é fácil, mas não é impossível, e é simples, e é gostoso, pode ser saboroso, como eu falei aqui o exemplo da picanha, pode comer bacon é um ótimo argumento também, quando você fala que pode comer bacon, os maridos, os homens em geral, né? Tão demonizado o bacon, coitadinho, né? Você pode usá-lo. Então, quando você vai mostrando que é possível e que não é tão ruim assim, ou não é tão difícil assim, a pessoa vai despertando o interesse dela, o desejo dela. Quem não quer estar com um corpo bom, com disposição, com ânimo, com energia, podendo, né, se mexer, correr, pular, fazer uma caminhada, brincar com os filhos, com os netos, amarrar um sapato, dormir bem. Uma das primeiras coisas que os homens, principalmente, relatam quando começam a emagrecer é que eles dormem bem, porque diminui as dificuldades de respiração, a apneia, né, o cansaço, porque a pessoa com excesso de peso fica cansada, porque você tem muito mais peso para carregar, você faz menos atividade física, você fica mais inativo, porque dá cansaço, é pesado. Então, vira um ciclo que é bem ruim, né? Porque os seus músculos vão enfraquecendo, aí você se mexe menos ainda, aí vai ficando mais cansada, engorda mais. Então, quem não quer se sentir bem, tá com peso equilibrado, se sentir bonito, atraente, cheio de vida, então isso é sedutor. Mas você precisa mostrar primeiro que isso acontece, que isso é possível. E mostrar na prática, porque teoria a gente tem muito. Então, o caminho para você conquistar entrar nesse processo de transformar a sua família em aliado, principalmente um adulto, seu parceiro, parceira, é despertando o desejo nele. E também ajudando ele a perceber a necessidade. Porque,
Claro, se eu tô ali com um problema de saúde, por exemplo, falta de ar, cansaço, às vezes já um problema cardíaco, problema de pressão, um pré-diabetes, eu sei que eu tenho esse problema, eu sei que a alimentação, a atividade física pode ajudar, mas eu não quero ver, eu não quero acreditar, eu não quero pensar nisso. Prefiro tomar um remédio, ou prefiro adiar, ter que tomar alguma decisão. Então tem aí um processo muitas vezes de negação, porque parece que é impossível. Nossa, eu fazer. Até porque quando normalmente a gente pensa ainda numa dieta para esses problemas crônicos aí, dessas doenças, normalmente é uma dieta bem restrita em termos de quantidade e caloria. Então a pessoa passa fome, né? Tem que fazer muito exercício. Quando você mostra que tem uma outra forma, sem sentir fome, sem se restringir na quantidade, podendo comer coisas saborosas e mesmo assim ter saúde, então você consegue, além de despertar o desejo, também ajuda a pessoa a reconhecer a necessidade que ela tem de se cuidar. Porque aí ela sai daquela negação, porque a gente nega quando a coisa é muito difícil. Quando o obstáculo é muito grande, a gente faz um pouco assim, igual dizem que a avestruz, né? Quando criança faz que, fecha o olho, tô com medo, não quero ver. Esse é o processo de negação. Mas quando eu vejo que o obstáculo ele é transponível, eu posso avançá-lo, eu posso superá-lo, aí eu aceito meu problema, reconheço, vou saindo devagarinho da negação, vou aceitando que eu tenho um problema e que eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu não me sinto mais tão impotente. Eu tenho ali algum recurso para poder resolver, então eu consigo tomar as rédeas e fazer uma mudança. Então o caminho certo é você despertar o desejo, despertar o interesse, despertar a consciência pelas suas ações, não pelo blá blá blá, pelo discurso, e no momento certo você passa uma mensagem. Pode ser você mesma falando, ou pode fazer como eu fiz, mandando um artigo. Olha só, eu li isso aqui, parece interessante, veja o que você acha. Então, é por aí que eles vão se dobrar e aceitar ali a sua proposta. A Mari está colocando aqui, amei essa dica de chamar para descobrir os benefícios, eles se sentem parte, né? Exatamente. Ninguém gosta de obedecer, de se submeter ou de se sentir sendo alguma coisa imposta, seja criança, adulta. Então, quando você chama as crianças, os adolescentes ou até seu marido para fazer parte, né? Olha só, eu estou tendo esses resultados, eu queria que vocês tivessem também, o que vocês acham? É diferente. Você foca no resultado, foca no benefício, não ali no processo, porque o processo pode ser, ainda mais num primeiro momento, né, aversivo, difícil, porque é aquela história, ninguém quer sair da zona de conforto, é mais confortável, né? Então foque aí no exercício. Então, é importante deixar que eles mudem por eles mesmos, que eles achem que estão mudando por escolha deles, por opção deles, porque realmente ninguém muda o outro. E para finalizar, qual o primeiro passo que você vai fazer hoje? Você mudar, você começar a implementar. Porque como é que você pode querer convencer uma outra pessoa para implementar uma mudança se você não mudou ainda? Se você não comprovou que a mudança é boa, que dá certo, que funciona, que traz resultados. Então, esse é o melhor argumento. Olha, tem esse resultado, esse benefício, se a pessoa não viu por conta própria, né? E o caminho é esse. Você não quer isso também? Então, é só depois de você mostrar que você fez e que deu certo. E nada melhor do que a prova ali real, né? Não é um livro, não é um relato, que todo mundo pode dizer assim, não, mas isso aí a pessoa está contando mais ou menos. A pessoa que está ali do seu lado está vendo. Então comece por você, ok? Essas eram as dicas que eu tinha para hoje. Se ficaram algumas dúvidas, algum ponto obscuro, ou se você tem alguma outra dica também para compartilhar, se você já passou por essa situação, pode deixar aqui nos comentários, vou adorar ler. E na quinta-feira a gente vai estar aqui
no mesmo horário para responder essas perguntas e aprofundar, dar outras dicas desse tema ou de qualquer outro que surgir. Muito obrigada, deixe o seu feedback, até quinta-feira. Beijos!